existisse um som para felicidade, seria esse daqui. Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do Betas. Meu nome é Alberto Bueno e o tema do vídeo de hoje é um dos temas mais requisitados aqui no canal, que é como costurar. Então vamos começar falando sobre o que é de fato uma costura. Uma costura nada mais é do que dois mosquetões conectados por uma fita, e esses mosquetões são mosquetões que não tem trava, então eles têm um gatilho simples assim, que ele abre e fecha de forma fácil. E aí o escalador vai usar isso como proteção da seguinte forma: um dos mosquetões vai preso na proteção que vai estar presa à parede, seja na rocha ou no ginásio, e o outro mosquetão é por onde você vai passar a corda. Conforme você vai subindo, você vai passando a corda nas costuras que compõem a via. Esse ato de passar a corda na costura chama costurar. Então, quando você está escalando de forma guiada e você costura, você está protegido até aquele ponto. Se você cair, você vai cair até ele. Portanto, um fator muito importante é a distância entre as costuras na rocha. Dependendo do tipo de via, essa distância pode ser de 2 até uns 5 metros, e em escalada tradicional pode ir até 10 metros. Dito isso, vamos ver então como de fato costurar. Basicamente existem 3 modos, que eu vou chamar de modo 1 com os dedos, modo 2 com a pinça e modo 3 com o dedão. O primeiro modo é uma das maneiras mais naturais. Você simplesmente puxa a corda com a palma virada para cima, e daí com o dedão você segura o lado fechado do mosquetão e com o resto dos dedos você aperta o gatilho usando a própria corda. Algo que é muito comum de acontecer no início é o seu dedo indicador ficar preso no gatilho. Isso acontece porque você apertou muito, abrindo muito o gatilho a ponto de não só a corda entrar na abertura, mas também o seu dedo. O jeito mais fácil de remover o dedo quando isso acontece é puxar a mão para baixo, ou então dar uma sacudida na costura. Note que você aperta o gatilho com os dedos e segura a costura com o dedão. Portanto, esse movimento fica muito mais natural quando você usa a mão que está do mesmo lado do gatilho. Ou seja, se ao olhar para a costura o gatilho estiver do lado esquerdo, esse modo funciona melhor para a mão esquerda. Se o gatilho estiver do lado direito, o modo funciona melhor para a mão direita. E aí o modo 2 funciona da seguinte forma: você pinça a corda entre o indicador e o dedão, por isso que eu dei o nome de modo de pinça, e aí você usa o dedo médio para segurar o mosquetão e estabilizar a costura. E aí então você usa a torção do punho para abrir o gatilho. Já o modo 2 da pinça você vai usar nas situações contrárias do modo 1, ou seja, se o gatilho estiver para a direita, você costura com a mão esquerda. Se o gatilho estiver do lado esquerdo, você costura com a mão direita. Já o terceiro modo, com o dedão, ele é parecido com o modo 2 da pinça, ou seja, você usa nas mesmas situações. A questão é que você vai pegar a corda de um jeito diferente. Você pega a corda entre o dedão e o resto dos dedos. E aí você simplesmente abraça a costura e usa o próprio dedão para abrir o gatilho. E aí ele vai ser o jeito mais rápido, porque você não precisa pegar o mosquetão de forma muito precisa. Inclusive, você pode até pegar primeiro na fita e aí você vai descendo a mão. Conforme você desce a mão e quando chega no gatilho, né, o seu dedo, a corda, aí sim você aperta. Aliás, ele funciona muito bem nas vias muito negativas, onde a costura está balançando, principalmente uma costura longa, e às vezes até com um vento você tem ali uma costura que está balançando. Você usar o modo 2, por exemplo, que você precisa encaixar o seu dedo médio dentro do mosquetão, é muito difícil você acertar. Então com o modo 3 é um jeito muito fácil, porque você pega primeiro na fita e aí você vai descendo a mão e aí sim você chega no mosquetão. E aí, falando da segurança, vamos falar dos 2 erros mais comuns cometidos pelos escaladores na hora de costurar. O primeiro erro mais comum é o back clip. Note que em todos os modos, quando eu estava mostrando, é como se a corda sempre estivesse saindo da parede e indo em direção a você. Ou seja, tem uma orientação certa de como você vai costurar. Então, o que você quer na verdade é que a corda ela possa correr pela costura livremente. Ou seja, pelo lado de fora, o lado entre você e a costura. E não, a corda não pode correr entre a costura e a rocha. Tá, Alberto, mas qual que é a diferença? A questão é que se você fizer o back clip e depois cair, existe uma grande chance da corda abrir o gatilho. E aí a corda vai sair da costura e você vai perder aquela proteção. Isso acontece porque a trajetória que a corda vai fazer, ela é diferente do modo correto. No modo correto você se afasta da parede, não tem nada no caminho da corda. Já no back clip, o próprio mosquetão ele tá no caminho da corda. Então
Se a corda cair do lado do gatilho, o gatilho vai abrir. Ou seja, tome muito cuidado com o back clip, porque é uma questão de segurança. Mas se você fizer o back clip e perceber logo na sequência, ou seja, sem ter passado muito da costura, você pode resolver esse problema, que é simplesmente você descosturar e costurar de novo do jeito certo. O próximo erro muito comum é o Z-clip, que acontece em situações onde você tem uma costura que está muito próxima da outra. Mas então o que é esse erro? Vamos supor que você acabou de costurar essa primeira costura dessas duas que estão próximas uma da outra. E aí você vai costurar a segunda costura. Numa situação correta, o que você vai fazer é puxar a corda que está saindo ali da sua cadeirinha e, portanto, ela está acima da costura que você acabou de costurar. E aí você vai lá e costura a segunda costura. Agora, se por desatenção você pegar a parte errada da corda, ou seja, ao invés de pegar a parte que está saindo da costura e pegar a parte de baixo, ou seja, que está indo lá para baixo, lá pro segurador, você pegar essa parte da corda e costurar, aí você fez o que é chamado de Z-clip. Esse erro tem esse nome porque se você tentar progredir é como se a corda formasse uma letra Z. Nessa situação, o escalador ele não consegue mais progredir normalmente, porque a forma que a corda está sendo passada ali gera um atrito tão grande que vai ser muito difícil você conseguir continuar escalando. Além disso, existe o fato de que, na verdade, você só está protegido até a costura de baixo, até a primeira costura ali que você colocou, e não nessa segunda. Porque, na verdade, o que você fez foi inutilizar a segunda costura. Agora, se você fizer o Z-clip, você tem 3 jeitos de resolver esse problema. O primeiro é você descer, pedir para descer e pronto. Aliás, em campeonatos, se você fizer o Z-clip, você não pode continuar, você é obrigado a descer. A segunda forma de resolver o problema é descosturar essa segunda costura, que é a única que está errada, na verdade, e aí você costurar de novo da forma correta. A terceira forma de resolver esse problema, que aliás é mais fácil do que a segunda forma, é você descosturar a primeira costura, a que você tinha feito antes. Então você descostura ela e aí você já poderia progredir, mas aí por segurança é melhor você costurá-la de volta na parte certa da corda. Mas o Z-clip pode ser evitado facilmente. Se você chegar nessa situação onde você tem costuras que estão muito próximas uma das outras, é só na hora que você for puxar a corda, começar a puxar a corda a partir da sua cadeirinha. Assim que você nunca vai pegar do lado errado. E uma outra forma de evitar, que também serve para o erro do back clip, é você ter um segurador que esteja atento, que esteja prestando atenção no escalador e ele aí então te avisa caso você faça esse erro. Ou seja, dar a segurança também tem a ver com prestar atenção se o escalador está costurando do jeito certo. E por fim eu vou dar algumas dicas gerais de como você pode melhorar todo o processo de costurar. Primeira dica é encontrar uma posição estável. Uma posição estável geralmente é quando você tem 3 apoios, ou seja, os 2 pés e uma das mãos, e aí com a outra mão você vai costurar. E aí você está num posicionamento corporal em que você está equilibrado. Então se você tirar a mão para costurar, seu corpo não vai girar, você não vai escorregar, você não vai cair. A segunda dica, que tem um pouco a ver também com a primeira, é você encontrar uma altura boa. Ou seja, se você tentar costurar muito longe, então a costura tá lá em cima, você, mesmo que alcance, você vai se esticar todo, você vai puxar muita corda, isso pode ser desconfortável, você vai gastar muita energia. Ou então se você passar muito da costura e ficar tentando costurar lá embaixo, isso também vai gastar muita energia. Então o ideal é você costurar com a costura mais ou menos na frente do seu rosto, na frente do seu peito, ou até próximo do quadril. Aliás, na altura do quadril é um jeito mais fácil e rápido, porque você puxa quase nada de corda, a corda já está passando quase ali na frente da costura, você só pega um pouco ali da sua cadeirinha e passa já na costura. Aliás, se você tentar costurar com a costura muito acima de você, mesmo que você alcance, se você cair puxando corda, isso é muito pior do que se você cair com a costura na altura do seu quadril. Eu sei que isso é contra-intuitivo, mas é verdade. É só você pensar que quanto mais corda você está puxando de distância da última costura que você costurou, mais corda você está colocando no sistema. Portanto, mais você vai cair. Terceira dica, sair com a primeira costurada. A primeira costura é muito fundamental, porque sem ela, se você cair, você vai cair no chão. Então, muitos escaladores costumam sair com a primeira costurada, ou seja, de algum jeito, eles dão um jeito, uma mágica, de ter já a primeira costurada antes de começar a guiar. Como fazer isso é questão para um outro vídeo, mas em geral você vai usar algum tipo de equipamento para fazer isso ou você vai pedir para outra pessoa fazer. Quarta dica, descanse antes de costurar. Ou seja, se você chegar numa posição onde você vai costurar, por exemplo, você chegou num agarrão e a primeira coisa que fizer, você está bombado e você vai costurar, você está gastando uma energia desnecessária.
Você pode primeiro descansar, vai ser melhor, você vai gastar menos energia no final das contas se você chegar no agarrão, descansar um pouquinho e aí sim você costurar. Quinta dica, treine quedas. Essa dica tem a ver com a anterior porque esse conceito da pessoa chegar e ficar um pouco desesperada para costurar logo só porque a costura tá ali, ou então, igual a gente falou anteriormente, de tentar costurar uma costura que tá longe, tá lá para cima, é uma certa ansiedade ou um medo de cair. E você consegue trabalhar isso se você treinar ativamente quedas. Você pode treinar isso no ginásio ou até na rocha. E aí você pode fazer vários tipos de treinos, por exemplo, passar um pouco da costura e se soltar de um jeito controlado ali e tal. Sexta e última dica é ter uma estratégia. Ou seja, quando você for escalar, você não pensar só em qual mão, qual pé que você vai usar, mas também com qual mão você vai costurar, de onde você vai costurar, de qual agarra. Isso faz muita diferença no final das contas, principalmente nas vias que estão no seu limite. Com essas dicas agora você vai poder costurar de um jeito eficiente e seguro. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos e acesse o canal, tem vários vídeos aí para você maratonar. Tenho certeza que você vai aprender bastante. Então a gente se vê no próximo episódio. Come on!